Capítulo 250 de Boku no Hero Academia. Olha a tragédia iminente, hein? O Kohei Horikoshi tirou um vilão do Toba, o Ending, mas ele veio aí para adicionar a esse casos de família, né, dos Todoroki. Caramba, o Endeavor tá naquela cruzada de voltar a ser um bom pai depois de todos os abusos. Sua esposa tá virando a página, a Fuyumi também, o Todoroki tá no processo, Natsu não quer nada com o pai. E pra piorar, virou refém desse vilão Ending, que é um lunático, o bicho é louco demais. Eu nem vislumbro ele se juntar ao fronte paranormal de liberação de Quirks, né? Se juntar ao Shigaraki ou ao Redestro, etc. Porque ele é lunático, ele é louco, ele vai agir por conta própria. Eu acho que ele deve encontrar o seu fim, né? Um fim bem pertinente ao nome do vilão, agora nessa luta do Endeavor. E acredito até que temas como matar ou não vão ser trazidos aqui para Boku no Hero Academia, porque eu acredito que para salvar o Natsu, o Endeavor vai ter que matar esse cara, já que, ó, a quirk dele, né, aquela seta de papel, de pano, já tá no rosto do Natsu. Endeavor, que bronca, hein? Pô, esse capítulo é o tipo do capítulo que deixa você com aquele gás já pra ler o próximo. Vamos analisar o 250? Vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia aqui no All Blue. Toda segunda a gente analisa o anime que tá na 4ª temporada, o overhaul aí agindo pelos becos onde os pais do Batman morreram, não é mesmo? E toda sexta tem análise do mangá. E usem e abusem da hashtag AllBlue300k, fofoquem pros amigos que tem muito Boku no Hero Academia aqui no canal para chegarmos aos 300 mil inscritos. Olha só quanta gente! E vamos para o começo do capítulo, onde realmente, né, o Kohei tirou do Toba esse vilão. O capítulo já começa com ele, né? São os devaneios de um vilão chamado Ending. Ele é obcecado no Endeavor, ele acha o Endeavor incrível. Eu achei que esse tipo de vilão só existiria para com o All Might, mas o Endeavor tem aí a sua parcela de fãs loucos. No caso, esse Ending, né? E ele testemunhou o Endeavor capturando um ladrão chamado Takami, e desde então ele ficou fascinado pelo Endeavor. E aí ele criou, né, todo um aparato para o uso da sua quirk, ele foi atuando enquanto vilão, ele criou um nome para si, né? E o Ending foi capturado pelo Endeavor há 7 anos. E é bem importante, né, que o Endeavor se lembra de tudo. O Ending foi solto, acho que ele cumpriu a pena dele, e a primeira coisa que o cara fez foi bater na casa do Endeavor, velho. Justamente no momento em que o Natsu tá saindo. O que é que ele faz? Captura o Natsu. Enquanto isso, dentro, né, da mansão dos Todoroki, a Fuyumi conta para o trio Deku, Bakugou e o Shoto Todoroki sobre o Natsu e o Toya. O Natsu adorava o Toya, eles brincavam juntos, etc. Acredito até que o Shoto Todoroki sabia disso. A Fuyumi estava contando mais para o Deku e o Bakugou, mas o Toya morreu na época que a mãe, né, dos Todoroki foi internada no hospital. Afinal, ela ficou com princípios de loucura por conta dos abusos do Endeavor. Então vejam só, tipo, toda a raiva que vocês podem sentir desse personagem é muito justificada, galera. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Enquanto leitores oniscientes, a gente tá estudando através da narrativa, através das andanças dos capítulos, que o Endeavor tá melhorando, ele tá com vontade no coração dele de fazer uma diferença, de voltar para a família dele. O que é que eu posso fazer pela minha família ainda? A gente debateu isso no vídeo passado, né? Então, o que é que eu posso fazer pela minha esposa? O que é que eu posso fazer pelos meus 3 filhos que ainda estão vivos? E a Fuyumi revela que o Natsu, ele acredita, ele entende que o Endeavor matou o Toya. Diga aí, velho. Claro, né? Através dos abusos, ele queria o filho perfeito, ele viu esse filho perfeito no Shoto. Mas imagina, o Toya foi o primeiro ratinho de laboratório dele, o primeiro objeto de testes. Então, a que extremos, a que situações críticas o Endeavor não deve ter levado o Toya, né? Ao ponto dele ter morrido? Quase isso.
porque nossa teoria aqui, acredito que a teoria de muitos de vocês que estão vindo aqui pro All Blue é que o Toya hoje seja o Dabi. Agora, por que o Endeavor não reconheceu o Toya no Dabi quando eles se encontraram após o confronto do Endeavor contra o Nomu Hyend? Porque o Dabi apareceu ali. Mas claro, né, o Dabi tá bem diferente. Quando a gente vê uma imagem do Toya criança e pensa no Dabi hoje em dia, é diferente, não dá pra você sacar ali. Mas assim, né, como é um mangá, talvez o Endeavor pudesse ter se ligado no olhar. Algum olhar que ele sentiu de medo ou de ódio em relação ao seu filho, Toya, de tantos experimentos, né? Mas bom, vocês acham que é o Dabi? Eu tô achando. E vocês prestaram atenção no Bakugou, que nos 2 últimos capítulos estavam sendo bem mais do mesmo, né? Babacão, a gente vem notando a melhora do Bakugou como pessoa, mas é muito sutil, é tipo... Sabe? Adicionei um temperinho aqui que é um grão de gentileza no Bakugou. Mas aqui o Bakugou, ele prestou atenção nos sentimentos do Natsu enquanto ele estava andando pelos corredores, né, naquela coisa de levar prato para a cozinha, para arrumar a sala de jantar. Então o Bakugou notou o semblante de Toya e já tirou umas conclusões, né? Pô, realmente entendo porque o cara é tão pesado assim. E eu também adorei parte do Bakugou também nesse capítulo, quando ele joga pra Fuyumi que ele quer aprender a receita do jantar. Me ensina aí a fazer esse tofu, né? Eles comeram tofu. A Fuyumi, não, pode deixar. O Shoto Todoroki até diz, não, pô, eu troco mensagem com ela, pego a receita e te mando. Vê, que legal, é uma outra maneira que o Bakugou tá usando pra interagir, porque ele sempre tem que ser o grosseiro, né? Mas aqui ele fala um pouco da compreensão dos sentimentos do Natsu, ele meio que se aproxima da Fuyumi, dizendo que quer aprender a receita, então, ó, Bakugou, gostei de você nesse capítulo. Daí, o Endeavor chama o seu motorista. O cara é rico demais, né, velho? Meu motorista com a limusine. Não, a limusine é um carro normal, mas ainda assim, né? E aí ele agradece a Fuyumi, muito obrigado, viu? Tipo, você sente o peso no Endeavor, porque o Endeavor entende que aquele processo em que ele tá sendo gentil tá na linha tênue entre ser forçado e natural. E ele quer que seja natural, ele quer abraçar a família de novo, e ele sente um desconforto porque... Por que ele se sente um pouco forçado? Eu acho que é mais pela percepção que os seus filhos podem ter dessa atitude dele. Então ele tá meio... muito obrigado. E aí a Fuyumi faz uma cara bem de gentileza, porque ela já tá virando a página, então ela já tá entendendo que o coração do pai dela tá mudando. Dentro do carro, o Endeavor fala pro trio pra eles se virarem com a Yui, mas que agora ele quer Deku, Bakugou e Shoto Todoroki, seu próprio filho, além dos sábados e domingos. A galera não tem descanso não, né, velho? Mas além do sábado e domingo, ele quer que o trio pegue mais 2 dias úteis na semana para atuarem na agência do Endeavor. Então são 4 dias por semana. O estágio está tranqueira, viu? Porque assim, eu acredito que a educação na UA é integral. Então eles têm aula de manhã, de tarde, não sei, aí a proporção de aula teórica, aula prática, mas deve ser integral, e à noite eles, sei lá, estão de boas no dormitório, né? Então será que eles vão atuar no período da noite, em 2 dias úteis no escritório do Endeavor? Ou então eles devem ter a carga complementar, né? Algo do tipo, eles devem pedir pro Aizawa, pô, a gente pode dropar essas aulas aqui e servir para o Endeavor, então talvez tenha algum acordo dentro da UA. E eu acho que é o Shoto Todoroki que fala, né, que Uraraka, a nossa Uravity, e o Kirishima já estão num esquema parecido, né? Lembrando que o Kirishima tá novamente com o Fat Gun, a Uraraka tá com a Ryukyu. Curioso que o Kohei soltou um assim, de graça, que faz a gente teorizar umas coisas. Ele mostra o Deku pedindo ajuda ao Todoroki no inglês. Aí eu, opa, por quê? Tá querendo aprender inglês? Será alguma dica de um futuro intercâmbio? Porque essa temática de intercâmbio já é uma teoria de muito tempo aqui no All Blue. A gente vem comentando, né, que o Deku, por exemplo, pode seguir os passos do All Might para os Estados Unidos, e a gente conheceu o herói número 1 dos Estados Unidos e de outros continentes também, de repente, no futuro de Boku no Hero Academia. Mas assim, galera, o inglês é a segunda língua lá no Japão, né, por conta de estrangeirismo, katakana. Então eles aprendem. Aqui nas escolas a gente tem inglês também, né, mas lá no Japão é algo muito mais sério na carga horária deles na escola, né. Então pode ser isso, mas
Foi um diálogo de graça, só pelo slice of life, só por um papo trivial dos amiguinhos? Ou isso deu a entender que, ó, pode ser uma preparação para o intercâmbio, né? E aí o Bakugou, que não tem nada a contribuir com esse tipo de assunto, reclama da lentidão do carro. Ei, meu irmão, essa é a velocidade do herói número 1. O motorista fica pistola, meu. Cala tua boca aí, pirralho. E aí saquem o diálogo, que o motorista pergunta pro Endeavor: Endeavor, quando foi que você permitiu os moleques paspalhos como esse estarem andando aqui com seu filho, Shoto Todoroki, no carro? E o Endeavor responde: quando eles me colocaram no topo. Que lindo, hein, velho? Você vê que o Endeavor tá mudando em todos os aspectos, velho. Principalmente como pai, mas você também vê que isso tá reverberando pro lado herói. Ele reconhece que a geração atual ajudou ele a chegar no topo atualmente. Ele não tá mais naquele esquema de, pô, eu não queria ter conseguido o número 1 desse jeito, com a aposentadoria do All Might. Não, ele tá tipo, se eu tô no topo, eu tenho que ser grato por isso e tenho que reconhecer quem ajudou eu chegar no topo. É aí que acontece aquele final, galera. Bem preocupante, porque o ending aparece no meio da estrada, o carro quase bate no ending, né? Desvia com tudo, não sei como não capotou o carro. E o Endeavor sai disparado, parecendo um cometa, pra cima do ending. Só que ainda não é pra atacar, né? É pra, tipo, se posicionar. Mas ele já sai com a armadura e tudo. O ending aproveita pra selar o carro com as fitas, né? Aqueles panos da sua quirk, pertinentes à sua individualidade. Então eu acredito que isso é uma dica do Kohei, que não veremos o Deco, o Bakugou, o Todoroki ajudando o Endeavor. Vai ser um momento bem do Endeavor. E o Endeavor tá lá olhando pro cara, vendo o Natsuo, é logo o filho, que não gosta do Endeavor. Virou refém. O ending vai explicando que ele tem uma mega de uma inveja do Endeavor. Ele sempre teve, porque o Endeavor tem tudo. Tem fama, tem riqueza, tem algo a proteger. E o Andy nunca teve nada. Então, qual é a proposta do Andy agora? O que é que o Andy diz que vai fazer? Eu vou matar esse homem, que é o Natsuo, o filho mais velho do Endeavor. E o Andy impede que depois o Endeavor faça tudo direitinho dessa vez. Que o Endeavor mate o Andy. Mas antes o Andy vai matar o Natsuo. Então o cara é um lunático, ele quer morrer ali. Então a questão não é mata o Andy ou não. É tipo, será que o Natsuo vai sair vivo dessa? Que drama, galera! E que massa toda essa contextualização dos Todoroki, porque esse momento ganhou uma carga dramática intensa demais. Quero saber quais são as pretensões de vocês para os próximos capítulos, principalmente para o 251, dado esse momento. Deixa os comentários aí, beleza? E até a próxima!